Vocês sabiam que até Freud teve dúvidas sobre qual profissão escolher? Quando pensamos em Freud, imaginamos imediatamente o criador da psicanálise, mas pouca gente sabe que ele teve muitas dúvidas antes de escolher sua profissão. E essa história é muito interessante porque mostra que até grandes pensadores passaram por momentos de incerteza. Freud nasceu em 1856 na cidade de Freiberg, que na época fazia parte do Império Austro-Húngaro. Ele era o primeiro filho do casamento entre Jacob Freud, comerciante de lã, e Amália, 20 anos mais jovem que o marido. Freud cresceu em uma família numerosa e desde cedo foi considerado uma criança muito inteligente e curiosa. Freud dizia que herdou características diferentes de cada um dos pais. Do pai, ele diz que herdou senso de humor, espírito crítico, gosto por contar histórias e anedotas, e da mãe, um temperamento mais emocional, intensidade afetiva, confiança em seu futuro. Sua mãe o chamava carinhosamente de meu sig de ouro. Quando Freud tinha 3 anos, dificuldades financeiras levaram a família a mudar-se primeiro para Leipzig e depois para Viena. Foi nessa cidade que Freud passaria praticamente toda a sua vida e onde desenvolveria suas ideias. Freud começou seus estudos em casa e depois entrou no ginásio. Durante muitos anos, ele foi o melhor aluno da classe e ele tinha enorme interesse por filosofia, literatura e ciência. Ao terminar os estudos secundários, Freud enfrentou algo muito comum aos jovens. Ele não sabia qual profissão escolher. Quando jovem, ele pensou em seguir carreira em filosofia, não em medicina. E essa dúvida intelectual foi muito importante para a formação dele. E essa história mostra algo muito interessante sobre como as vocações se constroem ao longo da vida. Quando entrou na Universidade de Viena em 1873, Freud ainda não tinha claro um projeto de carreira. Ele havia escolhido medicina, mas não por vocação médica. Ele próprio admitiu mais tarde que ele não sentia grande entusiasmo pela prática médica. O que realmente o fascinava eram as grandes perguntas sobre o ser humano. Por isso, ele passou a frequentar também cursos de filosofia. Um dos professores que mais o impressionaram foi Franz Brentano. Brentano era conhecido por suas reflexões sobre consciência, intenção da mente e natureza do pensamento. Freud assistiu durante vários anos às conferências dele. E essas ideias filosóficas influenciaram profundamente a forma como Freud passou a pensar sobre a mente humana. Freud percebeu que a medicina poderia oferecer algo que a filosofia não tinha naquele momento, ou seja, um caminho científico para investigar a mente. E ele então passou a trabalhar em laboratórios de pesquisa neurológica e começou a estudar o cérebro, o sistema nervoso, o funcionamento psicológico. Essa mistura de filosofia mais ciência acabou sendo essencial para o nascimento da psicanálise. Freud não seguiu apenas uma área, ele acabou reunindo várias influências: filosofia, biologia, medicina e observação clínica. Isso mostra que às vezes a vocação ela surge da combinação de interesses diferentes.
Para um jovem judeu na Viena do século XIX, as opções mais comuns eram comércio, direito e medicina. Então, como eu falei, Freud acabou escolhendo medicina, embora tenha confessado mais tarde que não sentia uma vocação clara pela profissão médica. O que fascinava Freud não era exatamente a medicina clínica, né? Ele se apaixonou por ciência, biologia, pela teoria da evolução de Darwin, mas principalmente ele tinha uma curiosidade sobre a mente humana. Então, quando ele era jovem, né, estudante na Universidade de Viena, ele assistiu a uma conferência sobre a natureza e os mistérios da mente humana. E essa aula discutia como o ser humano ainda sabia muito pouco sobre consciência, pensamento, emoções e comportamento. Freud ficou impressionado com a ideia de que o maior mistério talvez estivesse dentro da própria mente humana, e aí passou a se perguntar: por que fazemos coisas que não compreendemos totalmente? Essa pergunta o acompanhou por toda a vida, e essa pergunta o levou a investigar os sonhos, os desejos inconscientes, os lapsos de memória, os conflitos internos, né? Então, Freud acreditava que compreender a mente humana poderia aliviar o sofrimento. Ele próprio dizia ter um desejo muito forte, contribuir com alguma coisa para o conhecimento da humanidade. Essas pesquisas levariam, anos depois, à criação da psicanálise. A história de Freud nos lembra algo importante. Muitas vezes não sabemos imediatamente qual caminho seguir, mas a curiosidade, o estudo e o desejo de compreender o ser humano podem abrir caminhos inesperados. A trajetória de Freud mostra que nem sempre sabemos imediatamente qual caminho seguir. Às vezes, a vocação nasce do encontro entre curiosidade, estudo e experiência. Bom, eu sou uma pessoa que amo a interface, né? Então, eu acho muito importante esse conhecimento sobre diversas áreas, né? Eu acho que isso acaba enriquecendo. Estudar e aprender sempre é fundamental. Eu agradeço e aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigada.